chegando lá na Baixada das Pulgas, a gente conhece o Alistair, que é aquele soldado filho da mãe. O Alistair é um membro da patrulha da cidade. E ele, pelo visto, frequenta muito ali a parte decadente da cidade, né? Tanto que ele conhece o Dunk pelo nome. Mas o interessante aqui é que mesmo o Dunk, tendo conhecido um guarda corrupto da patrulha da cidade, aliás, ele foi traumatizado por um membro da patrulha, mas mesmo assim ele considerou ser um deles lá no começo do episódio 1, né? Antes dele decidir ir pro torneio em Valfreixo. Ah, outra referência que tá escondida nesse flashback é o nome do episódio, que é Em Nome da Mãe. Essas são as primeiras palavras que o Dunk ouve da boca do Sorala, né? Quando ele chega pra salvar o Dunk de ser assassinado pelo Alistair. Ele diz... E é nesse momento que o Dunk vê um cavaleiro de verdade agindo pra defender um oprimido. Isso, cara, muda tudo na vida dele, do Dunk. Isso transforma o Dunk, né? A mãe é uma das faces do deus de Westeros. A mãe dos Sete é a deusa da compaixão. Então esse flashback como um todo explica coisas essenciais. Primeiro, como o Dunk conheceu o Sorala, isso dá muita profundidade para entender a admiração e gratidão que ele tem pelo velho. Segundo, isso também dá mais peso para uma coisa que a gente já tinha entendido, mas nunca tinha sido explicado. Como que o Dunk se via no Egg. Se você reparar, o Egg, sem querer, acabou reproduzindo vários passos do Dunk, querendo ser escudeiro dele, né? O Dunk seguiu o Sorala escondido. O Egg também seguiu o Dunk. O Dunk mexeu na armadura e nos cavalos do Sorala. E o Egg também fez isso com a armadura e os cavalos do Dunk. E é por isso que o Dunk não resistiu muito quando o Egg insistiu em ser escudeiro dele. Ele literalmente se viu no Egg, exatamente. E essa ideia ganha reforço lá no fim do flashback, né? Quando o Dunk aparece sentado, fiando a ponta de um graveto, igualzinho o Dunk fez no episódio 3. Terceira coisa essencial desse flashback é que ele também dá contexto do porquê o Dunk pistolou naquele nível lá, quando ele viu o Aerion agredindo a Tanselle. É como se fosse uma situação traumática se repetindo, mas ele não ia deixar acontecer de novo. Quando ele era jovem, ele viu a Rafe ser agredida e ele não pôde fazer nada pra salvar ela. Mas depois de adulto, né, como um cavaleiro justo, igual o Sorala foi, ele não ia mais deixar acontecer. A Rafe foi o primeiro amor dele. E ele tinha acabado de se apaixonar pela Tanselle. Ele não ia deixar ela ter o mesmo fim. Pra isso, ele não podia ser covarde de novo. Bom, o flashback dá uma quebrada, né, no ritmo da batalha. Mas fez total sentido ele aparecer justamente quando o Dunk apaga. Acho que combina ali, né? Pra mim foi uma costura perfeita. Até porque o julgamento do Sete é pequeno mesmo. No livro são 4 páginas pra luta inteira. Isso na tela é super rápido. Aí depois do flashback, depois de todo aquele contexto emocional do Sorala mandando o Dunk levantar, a batalha volta de onde parou e o Dunk volta a combater o Aerion. E ele apanha muito. Em geral, vários detalhes da luta foram reproduzidos igualzinho. Que eu me lembro agora, só aquele lance da faca cravada na mão que só tem na série, mas foi legal. Melhor dessa batalha é a simplicidade dela. É uma luta crua, selvagem, sem coreografia bonita, não tem isso. Não tá lotada de CGI, não tem nenhuma trilha sonora. E isso eu achei sensacional, cara, imersão máxima. O som da cena é o som ambiente. Isso joga a gente muito pra dentro da arena, vocês perceberam isso? A gente ouve o que o Dunk ouve, a gente vê o que o Dunk vê. Por isso que a série não se preocupa em mostrar o combate dos outros 12 cavaleiros. A gente só vai saber o resultado de cada um quando o Dunk souber também. A gente tá ali, cara, quase em first person, né? Em primeira pessoa. E é só pancadaria, meu irmão, tá assim. É só o Dunk se ferrando até acontecer aquela guinada final com o Dunk levantando. Aqui tem um paralelo muito simbólico também, né? No primeiro apagão, o Dunk levanta quando o Sorala manda ele levantar. No segundo apagão, o Dunk levanta quando ele ouve o Egg mandando ele levantar. E é aí que tá a força do Dunk, cara, na família. Mesmo que não seja família de sangue, tá lá. E fala sério, cara, que tipo, como foi satisfatório, né, cara, ver ele amassando a cara nojenta do Aéreo sem parar. E depois arrastando aquele desgraçado pelo pé, obrigando ele a falar que desistia da acusação. Isso é heróico, mas assim, em muitos níveis. Primeiro que foi a superação do protagonista. Ele tava quase morto. Ele usou as últimas forças pra vencer. Depois porque tem todo o arco emocional que uniu o Sorala e o Egg falando pra ele levantar. Aquilo foi bom demais, amarrou tudo ali. Terceiro, que a gente quer ver mesmo o vilão se dando mal, porra. Sendo quebrado, sendo humilhado. E quarto, isso mostra, cara, o quanto o Dunk é bom. Nossa, cara, ele podia matar o Aéreo. Isso tá na regra do julgamento, era tranquilo pra ele. Mas ele decidiu poupar o príncipe. Ele podia matar, mas ele não queria matar. Ele só queria se libertar da acusação, entende isso? É isso que torna o Dunk um dos personagens mais especiais de todo o universo de Game of Thrones. Por quê? Porque ele não se corrompe. Ele é bom sempre. Aí depois do fim da batalha, o Dunk fica sabendo do saldo final do julgamento. O Humphrey Bisbury e o Humphrey Harding, eles foram bucha de canhão na série. Eles só serviram só pra somar 7 no time e morrer logo no começo da batalha. O Bisbury morre logo de cara, mas o Harding ele morre depois da batalha, porque ele não resistiu aos ferimentos. Mas o que importa, galera, é que as baixas foram iguais. A série só simplificou colocando, né, as duas mortes ao mesmo tempo. Isso não faz diferença nenhuma pra história, zero. Mas o grande finale foi o encontro do Baelor e o Dunk. E se você não leu o livro, eu tenho certeza que você foi pego de surpresa com a morte do Baelor. Se você leu, você também ficou de cara pelo nível de fidelidade que essa cena teve, cara. É muito sentimento de Game of Thrones, sabe? Cara, você vê um personagem querido morrer de repente.
e de um jeito brutal. Isso é puro Game of Thrones, total. Pra quem não entendeu como ele chegou lá conversando normal, mesmo com a cabeça esmagada, em tese é assim, o crânio foi destruído, mas o capacete manteve tudo no lugar. Então o colapso final foi justamente porque ele pediu ajuda pra retirar o capacete. Aí o que tava quebrado, cara, tipo, se soltou de vez. É aí que ele morreu. Aquele crânio arregaçado é puro suco de Game of Thrones. E pior, né, cara, essa morte foi irmão contra irmão. Targaryen contra Targaryen. É um fim de episódio digno do melhor que existe de Game of Thrones, que a gente termina em choque. Game of Thrones é assim, né? E como você deve imaginar, a morte do Baelor vai desencadear um monte de consequências, tanto pro Dunk quanto pro próprio reino, pra sucessão do Trono de Ferro, enfim, pra tudo. O que vem pela frente, cara, é muito, agora, efeito borboleta, cara. Tipo, muita coisa acontecendo por causa disso aí. O Baelor teria sido um excelente rei, né? Sem as loucuras ou a ganância como o Targaryen. Talvez se ele tivesse vivido pra ser rei, a casa Targaryen não tivesse caído. Também é importante porque fecha o arco do personagem de um jeito muito significativo. Todo esse arco prova que o Baelor, cara, ele encara tudo como uma questão de honra, né? Simples assim. Ele é o tipo de personagem que pensa antes de agir, que realmente se importa com a verdade. Então, quando ele questiona o quanto o Dunk é bom de verdade, ele também fez a mesma pergunta pra ele mesmo. E quando o bicho pega, cara, ele não foge, não foge. Quando eles decidem por um julgamento, né, por combate, em que basicamente o mais forte vence e pronto, o Baelor sente que tem alguma coisa errada ali, que não dá pra simplesmente cruzar os braços e deixar o valentão ganhar só porque é mais preparado. Não, cara. Então pro Baelor, tudo é uma questão de honra, tudo. E ele sempre faz o que é certo, mesmo que custe a vida dele. A morte do Baelor, ela é surpreendente, mas é muito mais do que política. Tem todo um significado emocional, principalmente pro Dunk. Porque assim, cara, esse cara, casca grossa aí, né, o herdeiro do Trono de Ferro, deu a vida por ele, que é um Zé Ninguém, percebe? Quando você é grande. Eu já vi o trailer do episódio final, e eu já vi uns detalhes que vão ser diferentes do livro, mas aqui eu vou ser ousado. Eu acho que vai ser melhor do que o livro, eu acho. Pelo que deu pra entender, o final da série, que é o final do primeiro conto, vai ser mais complicado, mais dramático, né? Vai ser mais detalhado do que a obra original. E é isso que a gente quer numa adaptação. É isso. É pegar a essência, respeitar o canon. Mas, porra, ir além. Né? E com alma, né? Mantendo a alma, mantendo a essência. Mas ir além. Lembrando que o diretor da série recebeu uma cacetada de contos inéditos de Dunk Egg das mãos do próprio J.R.R. Martin, lá, do cara, do autor. Então, porra, ele tem muito material que a gente nunca viu. Então ele sabe mais do que ninguém onde dá pra ir além dessa história aí. No fim, eu acho que o sonho do príncipe dela tava certo e a profecia se concretizou. O grande dragão caiu morto, que é o Baelor, né? Mas a deusa mãe teve misericórdia do Dunk e é por isso que ele ficou vivo. Lembrando, galera, o último episódio é na semana que vem. A gente tem que estar junto nessa. O que vocês acharam? Pra vocês não perderem as análises que a gente vai trazer. E também a gente vai construir o que pode acontecer no universo de Game of Thrones, que vem por aí, que a gente sabe que vem muita coisa. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Faça isso por você, pra você ficar por dentro de tudo que acontece no universo nerdístico. Dicas de filme, dicas de série, de animes. A gente fala sobre o universo, a gente fala sobre música. É bom demais saber que você tá aqui. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!